Josué, capítulo de número 3. Estamos continuando aí o nosso estudo. Começamos no livro de Josué. E hoje nós chegamos a um ponto importante dessa história. Talvez o ponto mais conhecido por todos, que é a travessia do Rio Jordão. Na verdade, essa história ela vai do capítulo 3 ao capítulo 4. Hoje nós faremos o capítulo 3 e na próxima quarta-feira vamos ao capítulo de número 4. Todos acharam? Amém. Vamos ver? O texto diz assim: De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a tua graça, direção e favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, possamos ser cheios da tua presença, levados a conhecer a tua palavra, a tua santa vontade, movidos pelo teu Santo Espírito a fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, sair daqui da mesma maneira como entramos, mas que possamos sair transformados, cheios da tua presença. Fala conosco individualmente, também coletivamente, nos guia como igreja do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que queira atrapalhar, todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora. Em nome de Jesus nós oramos e repreendemos desse lugar, de nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra, o teu Santo Espírito tenha um lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos,
Estamos aqui, como eu disse há pouco para vocês, nesse ponto crucial aqui no meio da história do povo de Israel. É muito importante, aqui antes de nós entrarmos no texto, salientarmos uma questão aqui que é fundamental. Os textos do Antigo Testamento, eles muitas vezes acabam sendo utilizados como alegorias simplesmente para algumas instruções de ordem moral e talvez também para, de alguma forma, tentar trazer, eu diria que, coisas motivacionais, né? Às vezes isso é feito, nem diria eu, de uma maneira assim mal intencionada, né? Pessoas de boa intenção que acabam fazendo isso e na sua interpretação, muitas vezes, do texto, acabam esquecendo algo que é fundamental, que é conectar esse texto a uma história maior. Assim nós precisamos ler não apenas esse texto, mas todo o Antigo Testamento, entendendo que há uma história sendo desenvolvida, que não é só esse ponto da história. Esse aqui é um momento da história, mas há toda uma história sendo desenvolvida, a história de Deus, a história da sua aliança com o seu povo e especialmente a história da redenção que culmina no Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Amém? Então nós precisamos ter essa compreensão muito clara, senão a gente acaba se detendo aqui em algumas lições de ordem moral, né, que até em alguns momentos nós vamos ver algumas aplicações aqui que realmente são importantes, que cabem, que estão no texto, mas a gente não pode se prender, né, a algumas ideias tipo, olha, você vai passar o seu Jordão, glória a Deus, aleluia, né? Quem é o seu Jordão? Não sei, né? Quando eu era criança eu tinha um coleguinha que ele era Jordão, e ele era bem perverso, ele era tão perverso que ele virou bandido, né? E aí depois que a gente cresceu, eu fiquei com medo do Jordão. Então passar do Jordão era literalmente um negócio bem preocupante. Mas embora eu tivesse medo dele, ele tinha um pouco de vergonha dos colegas que cresceram com ele, né? E ele se tornou bandido, a gente não, né? E aí ele meio que passava às vezes de cabeça baixa, mas a gente tinha medo dele, né? Então, se a gente for usar os textos da palavra de Deus assim, às vezes a gente vai ter aplicações muito rasas até. Na verdade, a palavra de Deus é muito mais profunda e vai muito mais além. Por isso é muito importante que a gente possa ter essa compreensão de uma maneira maior. Tá bom? Então, aqui a gente chega nesse ponto da história do povo de Israel, da história que Deus está desenvolvendo aqui, se revelando a esse povo, se revelando a nós, né? Agora que temos contato aqui com a sua palavra, e nesse momento agora nós vamos ver justamente o povo de Israel atravessar o Rio Jordão para chegar justamente à terra prometida. Então aquela promessa de que o povo de Israel iria finalmente ocupar aquela terra prometida, nós chegamos aqui nesse ponto crucial. O povo está ali, acampado a uma certa distância ali do Rio Jordão. Atravessar o Rio Jordão é justamente chegar à terra de Canaã, essa terra prometida por Deus, e Deus está tratando tudo, ele já vinha tratando, né? Nós já vimos isso nos outros capítulos, Deus já vinha tratando e ele continua tratando tudo para que as coisas ocorram segundo a sua vontade, segundo a sua maneira e principalmente para a sua própria glória. Que vai ser um marco fundamental aqui, a gente percebeu o quanto Deus estava fazendo as coisas aqui para a sua própria glória, para que o nome dele fosse reconhecido, para que ninguém pudesse ter aqui de maneira nenhuma uma glória individual, pessoal, ninguém poderia tomar essa glória que só pertence a Deus. Bom, lá no capítulo 2, volte aí rapidinho, no versículo 10, Raabe, quando falava ali aos espias, capítulo 2, versículo 10, ela diz assim, ó: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Bom, olha que interessante.
Para o povo de Jericó, na verdade, para talvez aquela parte ali de Canaã, próximo... Pode botar o mapa lá, Sofia, só para a gente mostrar. O povo de Jericó e talvez as cidades próximas ali ao Rio Jordão, o Rio Jordão, embora não fosse um rio tão grande de extensão, ele acabava sendo uma defesa natural, acabava sendo como se fosse uma muralha natural, né? Aqui é Jericó, Sitim, a gente vai já falar. Então o rio ele acabava sendo uma defesa, porque qualquer povo que tentasse invadir por essa região teria muita dificuldade. Então, talvez isso fosse uma segurança desse povo, além das próprias muralhas, né, que nós vamos ver nos próximos capítulos, talvez isso fosse uma segurança para esse povo há muito tempo. Só que agora, segundo as palavras de Raabe, chegou até eles a informação de que esse povo de Israel havia saído do Egito com o seu Deus abrindo o Mar Vermelho. Então, ora, o Mar Vermelho, inclusive, é maior em extensão. Talvez passasse agora na cabeça dessas pessoas que a barreira que eles tinham, a segurança que eles tinham, certamente seria facilmente vencida por esse Deus de Israel. Então, eles se sentiam seguros até ali. É por isso que Raabe diz: temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram. E aí, versículo 11: quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Então, esse povo já está ali preocupado, angustiado. Talvez o povo de Jericó crê mais que o Deus de Israel vai fazer com que eles atravessem ali o rio do que o próprio povo de Israel. Porque o povo de Israel, nós vamos ver inúmeras vezes na história que o Senhor precisa estar os relembrando das suas promessas, os relembrando da sua palavra, os relembrando do seu poder, várias vezes. Várias vezes eles pecavam, várias vezes erravam, várias vezes davam passos atrás. Então talvez nesse momento, de alguma forma, Jericó, o povo de Jericó, acredite mais no poder do Deus de Israel do que o próprio povo de Israel. E é justamente nesse ponto, então, que o Senhor vai aproveitar para se mostrar como esse Deus poderoso, para que esse povo agora renove a sua fé, renove ali a sua esperança e a sua confiança nele, volte a glorificá-lo. Então veja o versículo 1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Então a primeira coisa acho que eu falei no culto passado que de Jericó para o rio era cerca de, alguns apontam que 10 quilômetros aqui. Então mais ou menos 10 quilômetros também, provavelmente Sitim estava. E aí eles estavam aqui antes acampados em Sitim. O Senhor manda que eles se levantem e se aproximem do rio. Ou talvez estivessem um pouco mais distantes e chegaram até aqui mais ou menos essa região. O Senhor manda que eles se levantem e se aproximem do rio. Pousem ali próximo ao rio. Ora, havia uma promessa de Deus, eles vão passar por aquele lugar, mas nós podemos perceber aqui, eu diria que uma pedagogia de Deus. Deus está trabalhando o seu povo. Deus está trabalhando a sua fé. Deus está trabalhando a sua confiança. A tal ponto que o Senhor os leva até aquela região. Os faz caminhar até aquele lugar. Eles levantam acampamento e agora eles precisam acampar antes naquele lugar. E o versículo 2 vai nos dizer que 3 dias depois é que os oficiais agora vão percorrer o acampamento ali perante o povo para dar novas ordens. Então eles passaram 3 dias acampados ali perante o rio Jordão. O que Deus fez nesse tempo? Certamente trabalhou no coração e na mente desse povo. Talvez muitos olhavam para o rio e pensassem ser muito difícil que algo pudesse acontecer.
Talvez alguns olhassem ali para aquele rio e considerassem ser impossível que algo pudesse de fato acontecer para que eles pudessem entrar naquela terra. Gente, não é um povinho que vai se ajudar e vai passar. São milhares de pessoas. Você já fez mudança? É chato, né? Mudança. Esse povo está tudo com as tralhas nas costas, acampado, na beira do rio, dizendo: como que nós vamos passar essa multidão toda aqui, com as nossas coisas todas, por esse rio? Então, é só para você entender que era um cenário, principalmente, de impossibilidade aos olhos humanos. Como que nós vamos passar por esse rio? Todos nós, as nossas famílias, todas essas 12 tribos, carregando aqui suas muitas coisas, e aí adicione agora aqui uma informação que vai estar lá na frente, no tempo de cheia do rio. Como eu disse, o Rio Jordão não era um rio tão extenso, mas nesse período, os estudiosos apontam que as regiões mais altas aqui, havia um período de degelo, e esse rio, então, ele ficava mais cheio. Ele ficava mais profundo e ele alargava ali de um lado para o outro. Então, a faixa para atravessar era maior e o rio era mais profundo, bem mais profundo nesse tempo, porque o rio estava cheio. Versículo 15 aí do capítulo 3. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Então é justamente esse tempo aqui. Eles estão lá à beira do rio e é o tempo mais difícil de considerar que se possa atravessar. O Senhor não os levou para ali à toa. E o Senhor então trabalha certamente ali no coração e na mente desse povo durante esse tempo, durante esses 3 dias que eles estavam ali. Bom, aí chegamos no versículo 2. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Bom, eles estão lá acampados e agora, os oficiais, né, os líderes do povo, você lembra que eu falei que tinha os oficiais, os líderes dos grupos menores lá, eles começam a percorrer o acampamento ali, dando a ordem ao povo de que a arca da aliança do Senhor estava chegando, os sacerdotes estavam carregando a arca e eles iam precisar seguir a arca. Agora a arca do Senhor, aquela que nós conhecemos aí bem do Antigo Testamento, que representa a presença de Deus, agora a arca da aliança do Senhor, ela vai tomar aqui um papel de destaque nessa situação. Ela vai ser levada ali até o acampamento e agora os homens precisam se voltar para ela. Na minha versão aqui, ela diz que o texto diz que ela será carregada pelos sacerdotes levitas, mas a maioria das versões mais tradicionais diz apenas sacerdotes. Por que é importante também esse ponto? Porque os levitas que faziam trabalho no templo, vocês lembram quando a gente falou sobre isso lá em Esdras e Neemias? Os levitas faziam geralmente o trabalho do templo. Os sacerdotes, eles tinham o papel ali de fazer os sacrifícios, de instrução do povo. Então não era o papel deles, por exemplo, carregar a arca. Embora fosse a arca do Senhor, nós poderíamos considerar que era ali um serviço braçal. De alguma forma poderíamos considerar ser um serviço menor, embora, precisamos ressaltar, era a arca do Senhor. Mas agora, para essa ocasião, o Senhor quer e orienta que serão os sacerdotes que carregarão a arca. Tamanha é a importância dessa ocasião aqui. Não serão os levitas, mas os sacerdotes são aqueles que vão carregar a arca ali à frente do povo. A arca tem alguns símbolos muito importantes aqui. Como eu disse, ela simboliza a presença de Deus.
Mas além disso, ela trazia dentro dela as tábuas da lei. Então ela também simboliza a palavra de Deus. Também sobre a sua tampa, eram feitos os sacrifícios, a aspersão do sangue, você talvez lembre disso, como uma forma de propiciação dos pecados dos homens. E também a arca, que é então uma marca da misericórdia de Deus. Então ela tem todo esse símbolo muito grande aqui para o povo de Israel. Ela simboliza o perdão de Deus, a palavra de Deus e a presença de Deus. É a arca que será levada aqui, por isso os sacerdotes são chamados aqui para levar então a arca adiante. E o povo agora vai precisar se colocar ali numa situação em que, primeiro, eles precisam depender da arca para orientá-los. É a arca que vai adiante do povo. É a presença de Deus, é a palavra de Deus, é o favor de Deus que vai adiante do povo. E aqui, meus irmãos, há um primeiro ponto para nós. Nós precisamos aprender a viver nessa dependência do Senhor, da sua presença, da sua palavra. Ela precisa nos instruir, ela precisa nos levar. A palavra de Deus, a presença de Deus, o seu ser misericordioso, é que precisa guiar o seu povo. O povo de Deus é guiado por Deus. Amém? O povo de Deus não é guiado por um qualquer. Vocês estão aqui, gente? Só quem está acordado. O povo de Deus não é guiado por um qualquer. O povo de Deus é guiado por Deus. E isso para nós tem que ser inegociável. Inegociável. Não dá para ser povo de Deus para se guiar por aquilo que não é Deus. Principalmente por nós mesmos. Então essa ocasião vai mostrar isso ao povo. Em especial aqui nessa situação improvável, Deus vai mostrar a esse povo que eles precisam ser guiados por Ele. O povo também precisa aqui aprender a depender aqui desses sacerdotes e dos levitas também, que eram nomeados por Deus. O Senhor levanta e instrui pessoas que direcionam o seu povo. E embora nós tenhamos, especialmente hoje, toda a possibilidade, toda a liberdade para falarmos direto com Deus, Deus continua usando os seus ministros para trabalhar em seu favor diante do povo. Então nós precisamos aprender também a depender e a confiar naqueles que são nomeados por Deus para o seu trabalho, para a sua glória. Mas até que ponto, pastor? Sempre, irrestritamente, não. Até o ponto que eles também são guiados pela palavra de Deus. É por isso que nenhum líder, ele é obedecido cegamente. A gente olha para o líder e olha para a palavra. Enquanto o líder vai com a palavra, nós vamos com ele. Enquanto os líderes vão com a arca, nós vamos com ele. Se eles deixassem ali a arca e tomassem outro caminho, certamente o povo não deveria ir com aqueles líderes. Amém? Então nós somos guiados por esses homens e vamos ali enquanto eles são guiados também por Deus. O povo precisava então seguir a arca. Seguir de uma maneira decidida. Não tem um outro caminho. Eles não devem abandonar a arca. Diz o versículo 4. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. O Senhor é aquele que nos dá o caminho, que nos dá a direção. Por isso nós precisamos aprender a ser guiados por Ele, porque Ele vai nos levar pelos caminhos que nós não sabemos ir, pelos caminhos que nós não sabemos seguir. Aqui, meus irmãos, há uma figura muito clara, não apenas para esse tempo de travessia do rio, mas para toda a história do povo de Israel, para toda a história da igreja após Jesus Cristo. Nós precisamos deixar que o Senhor conduza o seu povo, e é para onde Ele vai que nós vamos. Isso é aqui um princípio presente em toda essa história. E por isso é muito importante nós sabermos enxergar a história dessa maneira. Não é apenas para atravessar um rio, um obstáculo, mas é para se deixar guiar por esse Deus,
por um Deus que não deve ser abandonado. Nós não podemos deixá-lo de lado. Ele requer de nós, então, essa obediência. Não à toa as palavras de Jesus apontam exatamente para isso. Quem quer me seguir, vai tomar a sua cruz e vai vir após mim. Nós temos então essa mesma orientação, seguir o Mestre, seguir o Senhor, seguir aquele que nos guia pelos caminhos que nós não sabemos ir. O Senhor vai então e nos leva. Eles deviam ir satisfeitos, sem olhar para trás, sem ficarem ali amargurados, porque agora que estão entrando em Canaã, você lembra? Os suprimentos estão sendo deixados para trás, não tem mais maná, não tem mais coluna de fogo, não tem mais nuvem que os proteja, mas ainda assim eles precisam ir completamente ali saciados, satisfeitos, confiantes na providência de Deus. É muitas vezes para nós algo necessário, que nós possamos entender que o guiar do Senhor vai nos levar por uns caminhos que às vezes nós vamos entender que são um tanto difíceis de confiar. Eles estavam ali em terra firme. Embora estivessem vindo do deserto, vieram de um deserto cheio de provisão, mas agora eles vão entrar para uma área difícil, e antes de chegar nessa área difícil, cheia de povos inimigos, eles vão precisar passar por um rio, sabe-se lá como até agora. Então muitas vezes o Senhor vai nos chamar e os nossos passos serão um tanto ali preocupados, sem saber muito bem se vai dar certo, mas meus irmãos, a palavra de Deus para nós é: venha, siga-me. E nós devemos ir. Ainda que nos cause um certo temor, muitas pessoas quando começam a sua caminhada com o Senhor, ficam ali como quem pisa em ovos, meio preocupado. Vá, se entregue, ame o Senhor, sirva-o, siga-o. Deixe que Ele leve você. Ah, pastor, tem muita coisa aqui que vai ter que resolver na minha vida. Ele chama. Então nós devemos seguir, amém? E quando nós vamos seguindo, Ele vai literalmente abrindo os caminhos. Ele vai literalmente colocar terra debaixo dos nossos pés. É assim que Ele faz. Embora muitas vezes nós estejamos ali cheios de desconfiança. Bom, eles são chamados ainda aqui no versículo 4 a manter certa distância ali da arca. 900 metros, né? Algumas versões trazem 2.000 côvados. É isso? 2.000 côvados, está aí nessa versão? Exatamente isso, 900 metros. Pastor, eu só ando da cozinha para a sala, eu não sei o que é 900 metros. Né? 900 metros aí é literalmente quase 1 quilômetro. Já foi no Parque Bom Menino? Uma vez, você vai uma vez por ano, né? Você vai, dá uma volta e volta para casa e diz assim: ano que vem eu continuo. Aí o Parque Bom Menino, lá depois fizeram a reforma, aquela volta ali dela lá tem 950 metros. Né? Então isso aqui tem 900, é praticamente aquela volta. Essa era a distância que eles deveriam manter da arca. Por que essa distância da arca? O texto nos diz de uma maneira bem clara: não se aproxime, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Primeiro era uma questão de referência. Eles precisavam se manter distantes da arca. Imagine você, tinha uma multidão de pessoas. Quanto mais próximo está o objeto, você está aqui um monte de gente, aqui uma multidão de pessoas, você tende, se você está lá atrás, a não ver o objeto que está na frente. Não é verdade? Porque tem um monte de gente na sua frente. Quanto mais distante fica, maior é a possibilidade de que todos vejam. Não é verdade? Porque está mais longe. Então todo mundo olha daqui e enxerga. Se estiver muito perto ali dos que estão na primeira fila, a gente tem dificuldade de enxergar se você está atrás. Então a arca tinha que ficar distante, porque todos precisavam ver. Não é só uma parte do povo de Deus que tem que ser guiado por Ele, todos precisam ser guiados pelo Senhor, amém? Todos precisam ver. Todos precisam saber para onde Ele está indo. Todos precisam ver o caminho que Ele está apontando para que possamos seguir. Também, certamente, aqui tem uma forma de respeito
Eles precisavam guardar esse respeito ali pela arca, pela presença de Deus. Para nós, aplicando para nós hoje, nós temos o privilégio de contar com a presença de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós já não precisamos nos manter distantes, mas ainda assim precisamos temer, respeitar. Ainda assim precisamos honrá-lo, embora pela sua vontade ele tenha decidido habitar em nós por meio do Espírito Santo. Mas nós não devemos desprezar o respeito ao Senhor, a honra ao seu nome. Quando nós calculamos ali a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor, fazemos isso para honrá-lo, fazemos isso como uma forma de respeito também a esse Senhor que nos salvou, que nos resgatou. Então está aqui também uma orientação de respeito a Deus. Bom, eles então receberam agora no versículo 5 uma ordem para a santificação. Veja aí esse versículo que é muito conhecido. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Quantas igrejas não fazem as campanhas, né? Vamos lá, gente, vamos santificar, que amanhã Deus vai fazer as suas maravilhas. Aí a gente fica pensando só nas bênçãos que a gente quer receber. Bom, meus irmãos, de fato, somos chamados à santificação. O povo de Israel aqui, de fato, foi chamado à santificação. Mas não para que eles provassem as maravilhas que os seus corações queriam, mas para que provassem e vissem as maravilhas que o Senhor faria. Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Não é o desejo de vocês, mas vocês vão provar, vocês vão ver, vocês vão contemplar as maravilhas de Deus. Vocês vão ver o esplendor das obras de Deus. Deus faz obras maravilhosas. E nós podemos então contemplar essas obras maravilhosas de Deus. Mas o povo é chamado aqui para se santificar. Alguns textos dizem para se limpar, purificar. E qual sentido seria isso aqui? Bom, alguns dizem que o povo de Israel aqui foi chamado à santificação, a uma purificação, a exemplo daquilo que é presente já até esse ponto aqui do Antigo Testamento, onde eles faziam jejum, onde eles se abstinham de relações sexuais e realmente se dedicavam ali um tempo ao Senhor. Alguns autores vão apontar que, na verdade, essa santificação aqui, em especial, era para que eles se desfizessem especialmente dos deuses que muitos deles acabavam carregando. O povo de Israel, assim como nós até hoje, tinha o péssimo hábito de que muitos deles acabavam carregando consigo deuses estranhos, fazendo outros deuses para si. Só que, meus irmãos, o que Deus vai fazer, que esse povo até agora não sabe, a maravilha da obra de Deus, ela não pode ser dividida com ninguém. Então o Senhor diz: parem aí. Vocês vão ficar aqui 3 dias. Vocês precisam estar preparados para uma obra que eu vou fazer e essa obra é só minha. Então esse povo precisa se santificar. Esse povo precisa se largar desses outros deuses. Esse povo precisa deixar esses outros deuses para que a glória de Deus não seja confundida com a glória de nenhum outro Deus. Somente o Senhor poderia ser reconhecido ali naquele lugar. Então o povo é chamado à santificação. Esse tempo os outros deuses precisam ser deixados, precisam ser abandonados, precisam ser esquecidos. Israel vai se limpar ali de toda essa imundície durante esse tempo. E aí chegamos ao versículo 6. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Nova ordem de Josué aqui. Deu uma ordem ao povo e agora ele dá uma ordem aos sacerdotes, que vão levantar a arca e vão passar ali adiante do povo. Mais uma vez agora aqui, colocando em prática a figura que nós já falamos, né, de que Deus vai à frente,
de que se Deus não estiver à frente, não é esse caminho que nós devemos seguir. Senhor, se não for a tua vontade, se não for o teu caminho, eu não quero ir. Sabe qual é o nosso péssimo hábito? É que nós pegamos a nossa vida do nosso jeito e a gente pega aquelas coisas assim, tudo bagunçado, nossa, quebrada, suja, feia, e a gente entrega para Deus e diz: Deus, santifica aí. Vai lá, arrume isso aqui, é isso aqui que eu quero. Só que o que Deus faz? Ele diz: santifiquem-se e me sigam. Ou seja, é o meu caminho, é a minha vontade. Deixa as vontades de vocês para lá. Deixa o que vocês querem para lá. Talvez o que mais nos custa, meus irmãos, é que fazer a vontade de Deus, de fato, custa. E nós não queremos, muitas vezes, entregar a nossa vontade. Porque já estamos acostumados, porque é o que nós batemos o martelo, que queremos. Das coisas mais difíceis de conduzir uma igreja, falo a vocês enquanto pastor, é que muitas pessoas só querem ir até o ponto em que as suas vontades são satisfeitas. Na hora que a instrução é quebra a sua vontade, muitos vão ficando pelo meio do caminho. Não querem, não seguem, largam a igreja, largam o ministério, ou até ficam, mas começam a ficar pessoas arredias, de corações duros, porque não querem aceitar a palavra de Deus. Como eu disse, não é a palavra do sacerdote, mas se é a palavra de Deus, ela deve ser seguida. Josué, enquanto líder do povo, está orientando aqui: bom, agora vocês vão pegar a arca da aliança, passar à frente do povo, porque vocês vão à frente. E, gente, ir à frente aqui não é tipo assim, de boa. Nós estamos indo e a gente não sabe o que vai dar. Porque o que tem à frente deles? Um riozão, no seu tempo mais cheio. O que a gente vai fazer? Mas há uma ordem, e a ordem é: vocês têm que ir. Vocês vão pegar a arca e vocês vão. E os sacerdotes obedecem. Eles vão à frente. Pense nisso quando o Senhor chamar você a abandonar algo. Pense nisso quando o Senhor chamar você a mudar algo. A aceitar algo. Às vezes não é porque a gente é chato. Não é porque a palavra é dura. É porque muitas vezes é o nosso coração que é duro e não quer aceitar. É o nosso coração que está ali contemplando e dizendo assim: não, mas é difícil fazer isso aí. Porque tem um rio na minha frente, gigante, eu não sei como fazer isso aí, e você está me chamando para ir e eu não me sinto seguro. É porque nos falta fé, nos falta confiança em Deus. Eles vão. Assim nós devemos fazer, nós devemos ir. Especialmente aqui nesse caso, os ministros, aqueles que guiam o povo, eles têm que ser os primeiros a seguir, os primeiros a ir à frente, os primeiros a dar o exemplo. Sempre, sempre os primeiros. Nosso coração tem que estar pronto para isso. Pronto. O Senhor vai nos chamar e muitas vezes o caminho da frente é um caminho difícil. Você está pronto para ir? Amém? Versículo 7. Bom, Deus vai, a partir de agora, dar uma honra a Josué por meio dessa obra. Bom, Deus de alguma forma honra Josué pela posição, mas diante de tudo isso é Deus que é exaltado. Josué é honrado, entenda bem essa palavra aqui, diante dos homens ali, porque você lembra que Deus havia dito a Josué: olha, farei com que o povo reconheça que eu sou com você igual foi com Moisés. Então agora Josué vai viver isso.
Agora vai virar um negócio assim prático mesmo. Mas é o nome de Deus que vai ser exaltado acima de tudo isso. Isso é maravilhoso em nós. Quando Deus vem e faz uma obra na nossa vida, e as pessoas até podem reconhecer que Deus está conosco, mas antes de tudo, Deus é glorificado porque está conosco. Então é sempre assim, meus irmãos. E isso é muito maravilhoso. Ah, você prega bem, glória a Deus por isso, Deus seja exaltado, porque eu não devia nem estar aqui. Ah, você é uma pessoa que evangeliza, as pessoas são tocadas, glórias a Deus por isso, eu devia estar morto, mas Deus me deu essa honra. E assim tem que ser o nosso sentimento. Versículo 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança, quando chegarem às margens das águas do Jordão, para junto ao rio. Bom, o que aconteceu aqui? Deus fala a Josué: Josué, hoje eu começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel. Israel vai saber que eu sou com você. Até isso, meus irmãos, não é obra de Josué. Deus precisa dar a Josué. Josué não pode fazer isso sozinho. O povo vai ver, Josué, que eu estou com você. O que Josué vai fazer? Nada. A não ser obedecer às palavras de Deus. Você quer que as pessoas vejam que Deus é com você? Obedeça a Deus. Nós precisamos obedecer. Na obediência a Deus, as pessoas vão contemplar o Deus que está conosco, que caminha conosco, que vai à frente. Para Josué, não passa aqui de uma grande honra poder estar na posição que outrora foi de Moisés. Agora é a posição que ele carrega. Deus deseja aqui engrandecer Josué perante os olhos ali de todo Israel. Você lembra? Josué era um ajudante. Tem a honra agora de entrar na terra prometida à frente do povo. Por quê? Porque Deus está com ele. Nada é glória nossa, meus irmãos. Nada. É porque Deus está conosco. As posições onde Ele nos levar, as glórias que Ele nos der, é porque Ele está conosco. É o nome dEle que precisa ser glorificado sempre. Amém? É o nome dEle. Nunca esqueça de dar a glória para Deus. Nunca esqueça de glorificar o nome do Senhor. Ele precisa ser exaltado. Foi maravilhoso esse ano nas Olimpíadas. Nós vimos muitos testemunhos, muitas pessoas ali demonstrando que Deus devia ser glorificado. Assim deve ser a nossa vida. Não apenas em feitos gigantes, mas em todos os feitos, em todos os dias, Deus deve ser glorificado. Uma observação interessante aqui. Josué começa a ser levantado no meio do povo aqui no Jordão. Você lembra que nós falamos do nome de Josué? Que é o mesmo nome de quem? Jesus. Onde Jesus começou a ser levantado no meio do povo? No Jordão. No dia do seu batismo, quando Deus se mostra dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus começa a ser exaltado por Deus diante das pessoas no Jordão, assim como Josué havia sido levantado no meio do povo no Jordão. Paralelismo aqui bem interessante, bem legal. Essas marcas, meus irmãos, Deus vai deixando ao longo da história para mostrar que não há equívocos, para mostrar que não há coisas tipo sem querer na história. Deus vai deixando essas marcas aí para a gente saber que Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Sempre esteve. Nada fugiu do controle dele. Bem aqui, o Senhor está apontando lá na frente quando seu filho viria. E que coisa maravilhosa saber disso, amém? Bom, o Senhor está exaltando aqui, de alguma forma, Josué,
Porque o Senhor podendo dar ordem aos sacerdotes, afinal de contas os sacerdotes tinham esse contato com Deus, o Senhor podendo dar ordens expressas, diretas aos sacerdotes, o texto nos diz, portanto, versículo 8, você, Josué, é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. O Senhor diz, Josué, eu quero mostrar para as pessoas que eu estou guiando você. Isso vai ser fundamental para os próximos passos. Então, por isso que eu disse que aqui, nesse ponto aqui antes do Jordão, entre Sitim e o Jordão, o Senhor está sendo didático. Está agindo de pedagogia aqui com o povo. Porque isso vai ser muito importante na hora que eles passarem. Eles vão precisar reconhecer o Deus que está com Josué. Então ele precisa ensinar isso ao povo. E ele faz isso por meio de coisas simples. Josué vai lá, você vai dar ordem aos sacerdotes. Por quê? Porque quando eles pudessem então atravessar o rio e ver toda essa maravilha que vai se mostrar já já, eles não teriam como dizer que o Senhor, o Deus deles, não estava com Josué. Ora, Josué foi lá, deu ordem aos sacerdotes. Talvez na hora que Josué foi dar ordem aos sacerdotes, alguém tenha dito assim, tá vendo isso aí, tá querendo se mostrar aí. Quem é ele, rapaz, para dar ordem aí para os sacerdotes? Mas na hora que eles foram passar e Deus se revela, se mostra ali, abrindo ali o rio, não vai ter como negar que Deus está com Josué. E isso vai ser importante para depois. Muitas vezes Deus faz isso com a gente. É por isso que a gente tem que ser paciente. 3 dias para quem já esperou 40 anos. Aí diz assim, mas ainda mais 3 dias. E muitas vezes a gente está assim, Senhor, eu já esperei tanto tempo, por que esperar mais? Mas é assim que Deus faz. Ele vai nos ensinando, Ele vai por meio dos seus processos. E vai nos mudando, vai nos moldando, vai nos deixando prontos. Já imaginou se a gravidez fosse assim? Tipo, de um dia para o outro, tá aqui, você não está pronto, do outro dia a criança está lá. Mas não é assim. São 9 meses. 9 meses, a mãe muda, o pai muda, a família muda, a igreja muda, todo mundo se prepara, os corações são moldados, a gente arruma a casa, a gente prepara as coisas, a gente corrige o que estava fora do lugar. Deus vai fazendo isso com a gente. Assim são os processos de Deus. Os corações são preparados, as mentes são preparadas para aquilo que Ele está fazendo. E a gente vive inúmeros processos desses, meus irmãos, na nossa vida. Inúmeras vezes Deus vai fazer isso. Uns com muito mais tempo, outros com menos tempo, mas sempre Deus nos preparando para que o seu nome seja glorificado. E a gente tem que ter essa consciência. Bom, versículo 9. Então Josué disse aos israelitas, que é isso, esse tempo hoje está passando muito rápido. Então Josué disse aos israelitas, mas tá bom, né, gente? Tá bom, né? Vocês estão gostando, né? Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Bom, Josué chama o povo e demanda a atenção ali do povo. Povo, vem cá, vem ouvir a palavra de Deus. Vocês não se santificaram em vão, vocês não estão esses 3 dias se santificando em vão. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A santificação, ela não é um fim em si próprio. Eu estou me separando para Deus, eu estou abrindo mão de coisas erradas, eu estou mudando a minha vida, eu estou lendo mais a palavra, eu estou orando para eu ser agora um super saiyajin de Jesus, aqui, cheio de poder. Não, a santificação ela não é um fim em si mesmo. Para que serve isso? Para que serve a santificação? Para que nós possamos nos dispor ainda mais para o Senhor. É para isso. A gente se dispõe ainda mais para Deus.
Quando lemos a Bíblia, quando oramos, quando nos separamos ao Senhor, quando estamos vindo à casa de Deus, nós nos dispomos ainda mais para Ele. Então o povo é chamado para ouvir as palavras de Deus, não é para eles ouvirem as suas próprias palavras. Porque eles poderiam ter passado 300 anos se santificando. Se no final desse tempo eles começassem a ouvir a si mesmos, o que eles ouviriam é o seu coração cheio de pecado, cheio de maldade, lá na sua raiz. É isso que acontece conosco. Mas eles se santificaram e eles vão agora ouvir a Deus. Josué diz, assim saberão que Deus vive e está no meio de vocês. É interessante, né? Já era para eles saberem disso. Mas o Senhor precisa e teima ali em reafirmar isso. Ele vai separar ali as águas do Jordão. Eles precisam saber que é Deus, meus irmãos. Eles precisam confiar que é Deus. Eles precisam compreender que é Deus. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Ele diz que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, todos os povos ali daquela região. Eles precisavam ter essa consciência de que ao atravessar, o Senhor os faria vencer aqueles outros povos. Haviam vários povos lá, povos inimigos. E como eu disse agora há pouco para vocês, talvez esses povos tivessem mais consciência do poder do Deus de Israel do que o próprio povo de Israel. Então o Senhor trabalha no coração do seu povo, para que eles possam ter fé, para que eles possam ter confiança no Deus Todo-Poderoso. Versículo 11, vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Então agora eles anunciam, Josué anuncia, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora eles começam aqui a ter revelada a eles a estratégia de Deus. Agora começa a ter clareza. Porque entenda bem, Deus podia fazer muitas coisas, inclusive não fazer nada. Eles poderiam morrer ali. Deus poderia fazer uma ponte, Deus poderia congelar o rio. E agora começa a se mostrar a eles, então, o plano de Deus. A arca vai à frente. Eles já tinham visto ali os sacerdotes pegando a arca, e agora Josué deixa claro, ela atravessará o Jordão à frente de vocês. E aí tem um ponto importante aqui também, no versículo 12 agora. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Esses 12 israelitas aqui de cada tribo, né, um de cada tribo, eles fariam ali um memorial que o Senhor iria levantar naquele lugar. E aí o versículo 13 diz, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Aí o Senhor deixa claro como é que eles iam passar. Quando os sacerdotes carregando a arca pisarem na água, o Senhor formará uma muralha. A água ficará então ali represada. Gente, imagine que agora já é para esse povo crer. Eles se santificaram, passaram 3 dias ali, era para se separarem dos outros deuses, se voltar para o Senhor, se prepararem para o que Deus estava fazendo. Eles ainda não estavam fazendo, sabendo, mas agora que Deus vai fazer, e que é revelado a eles isso, é falado a eles isso, era para eles confiarem. Mas veja que interessante, muitas vezes mesmo sabendo como Deus vai se mostrar, ou como Deus fará, nós ainda temos muita insegurança. Aconteceu o mesmo com os apóstolos. Jesus, inúmeras vezes antes da sua morte, reafirmou para eles o que iria acontecer. Vou para Jerusalém, serei perseguido, serei morto, vou ressuscitar ao 3º dia. E ainda assim, quando Jesus é pego, eles dispersam, eles correm, eles têm medo. Isso acontece conosco muitas vezes. Nós sabemos como Deus é, sabemos quem é esse Deus, temos aprendido, dizemos que confiamos, mas muitas vezes a gente ainda teme. É por isso que nós não podemos ter uma relação com Deus
circunstancial. Ah, mas estou com um pouco de medo, mas é a palavra de Deus, vai com medo mesmo. Tem um pouco de receio, pode não dar certo, mas é a palavra de Deus, vai, segue. Nós não podemos depender da nossa própria confiança. Entende isso? Não podemos depender da nossa própria confiança, daquilo que nós dizemos que é confiança. Não, nós dependemos de Deus. Nós dependemos do Senhor. Josué, certamente, ali enquanto líder, talvez fosse aquele que tivesse mais confiança diante deles. Bom, Deus está se revelando aqui. No versículo 10, Josué disse isso. Assim saberão que Deus vive está no meio de vocês. Deus está se mostrando ali diante do povo. Deus está ali se revelando a eles. Há um sinal seguro aqui da sua presença sendo mostrado. E aí chegamos ao versículo 14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. E aí aquele versículo 15 que nós lemos agora há pouco, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. O povo desmontou o acampamento, é como quem diz assim, agora não tem volta. Agora os sacerdotes tomam a arca e vão à frente. E o povo tem que ir atrás, embora a circunstância não seja mais favorável. Talvez seria muito fácil dizer assim, olha, o rio está seco, está em época de seca, e o rio está bem rasinho, a gente vai passar ali com as águas batendo ali nos joelhos. Mas dá para a gente passar, bota as crianças nos ombros, a gente passa. Não, o rio está cheio, transbordante. E é ali que eles precisam passar. Por quê? Porque somente o nome do Senhor pode ser glorificado. Quando as situações difíceis se mostram na nossa vida, meus irmãos, muitas vezes será aquele momento em que somente o nome de Deus pode ser glorificado e nenhum mais. Nenhum mais. E a gente tem que estar atento para isso. Porque às vezes a gente fica tão preso ali no problema que a gente não consegue perceber a glória de Deus diante daquela circunstância. Somente o nome de Deus pode ser glorificado ali. Então glorifique a Deus. Glorifique o Senhor. Eles chegam aqui ao rio. Ainda no 15. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã. Então presta atenção aqui no mapa. Eles vão de Sitim para Jericó. O texto nos diz que forma-se uma muralha aqui em Adã, a uma grande distância. Pastor, como essa água ficou represada aí? O que Deus fez? O texto nos diz que havia uma muralha. Alguns vão dizer assim, olha, levantou-se uma muralha mesmo assim, com a própria água, barrou ali a água, e meus irmãos, todo rio tem nascente. A água vem da nascente. A água de lá não pararia de vir. Então alguns apontam que quando essa muralha se formou, toda uma região aqui de mais ou menos 40 quilômetros talvez, inundou, com a água sendo represada enquanto o povo de Israel todinho passava. Outros consideram, e aí o texto de repente nos deu uma margem para isso também, que de repente essas águas teriam congelado. E talvez esse tempo também fosse propício para isso, para que nessa região talvez a água congelasse. Porém, talvez se isso fosse uma verdade, Deus poderia ter congelado também o próprio rio aqui e eles poderiam ter passado. Talvez a sua glória não parecesse tão grande assim. Outros dizem assim, não, essa região prova-se até os dias de hoje que é propício que em algum tempo, de anos em anos, seja formada aqui uma espécie de barreira que realmente funciona como uma represa. E essa água ela tende a demorar a descer, é o tempo que esse rio escoa. Alguns historiadores apontam que isso seria uma verdade até os dias de hoje.
E aí, meus irmãos, se fosse, vamos considerar que fosse esse fenômeno natural, tudo aqui é hipótese, viu, gente? O texto ele não traz aqui exatamente como esse fenômeno se deu. Ele nos fala que se fez uma muralha e a água parou de descer. E a gente está indo nas hipóteses aqui para a gente ver a maravilha de Deus. Ainda que fosse esse fenômeno natural de uma barreira ter se formado ali e a água ter sido represada, eu digo, se for esse aqui, Deus é mais maravilhoso ainda. Sabe por quê? Porque, vamos voltar na história. Vamos para lá, aí o povo vai. Chegou na beirinha, peraí. Sabe, o Deus que rege todas as coisas, se isso aconteceu por um fenômeno natural, ainda assim o Deus que rege aquilo que para nós é o natural, diz para o povo, espera aí, porque eu sei o que vai acontecer daqui a 3 dias. E o povo esperou. E seria mais maravilhoso ainda, que se isso é um fenômeno natural, quando esses homens tocaram o pé, o rio começou a secar. A coincidência aí seria maravilhosamente creditada a Deus de qualquer forma. Então, meus irmãos, aquilo que o texto aqui nos descreve, não tem para onde correr. Nós só podemos acreditar a uma grande maravilha do nosso Deus. O que Deus fez aqui foi algo maravilhoso. E se nós, lendo o texto, nós ficamos maravilhados, imagine esse povo que viveu aquilo ali. Imagine esse povo que pôde contemplar essas coisas acontecendo ali com os seus próprios olhos. Deus fazendo essas coisas ali. Bom, o texto diz que a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto da cidade chamada Adã. Então, quilômetros ali, talvez 20 quilômetros acima, a água para de correr, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam o mar da Arabá, o mar salgado, que é aqui o mar morto, aqui embaixo, o texto diz que as águas que desciam aqui continuaram a descer. E aí todo o canal do rio secou. O rio vinha descendo, águas pararam lá em cima, e as que estavam aqui no rio desceram, seguiram o seu curso. E agora todo o rio está seco para que o povo possa passar. Mas espera aí, o povo não vai passar de qualquer jeito. Quem vai à frente? A arca do Senhor, a presença de Deus guiando o povo do Senhor. Aí o texto nos diz: e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Esse em frente aqui ele pode ser entendido como em direção, né, no caminho, porque Jericó ela era um pouco mais afastada, mais ou menos uns 10 quilômetros à frente. Então eles foram adiante em direção a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão. Gente, talvez isso aqui fosse uma forma de continuar tratando o coração desses homens, mas mostrar também a todo o povo e a esses homens que era Deus que estava segurando ali aquelas águas. Por isso a arca para no meio do rio. A arca é parada ali. É o que o texto nos diz. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança ficaram parados em terra seca no meio do Jordão. Porque todo o povo tinha que passar. E enquanto o povo estava passando, a arca estava lá, garantindo a segurança, garantindo a proteção, garantindo o caminho, garantindo a travessia, porque se nós temos a presença de Deus, Ele que garante os feitos da nossa vida. Sem a presença de Deus, meus irmãos, nada é garantia. Sem a presença de Deus, nada é seguro. Sem a palavra de Deus, para nós nada é uma certeza, mas pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pela misericórdia de Deus, tudo isso representado ali pela arca, o povo de Deus está seguro. E assim é até os dias de hoje. Pela presença, pela palavra e pela misericórdia, o povo de Deus está seguro. E o texto diz que enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca, porque Deus não
deixa coisinhas pelo caminho sem serem feitas. Aquele que começou a sua obra, ele é fiel para cumpri-la completamente. A obra de Deus não ficará pelo caminho, nós temos que ter essa convicção. A obra de Deus é completa, é plena, é perfeita, é poderosa. Nenhum homem pode parar a obra de Deus. E é nessa obra, é nesse Senhor dessa obra que nós, meus irmãos, precisamos confiar. O povo seguiu adiante, atravessou, pisou em terra seca do outro lado, porque Deus estava com eles. Que o Senhor seja conosco, nós sejamos com Ele, e sejamos guiados em tudo por Ele, pela sua presença, pela sua palavra e pela sua misericórdia. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.